Olá pessoal, estamos aqui de volta como montar um painel administrativo, notícias e banner, vamos estar controlando isso aí. Bom, paramos aqui nessa tela então, vou mostrar para vocês hoje como que a gente faz o excluir e o inserir de notícias, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o excluir. Olha só, se eu olhar ali embaixo na esquerda, ele tem JavaScript, deleta e está passando a data, nada a ver, né? Ele tem que passar o ID que eu quero deletar. Então, vamos arrumar isso primeiro. Vou lá, ó, no arquivo noticia.php, dentro de notícia view, esse cara aqui. Olha lá, ó, ele está passando o ID X, vamos lá ver no deleta, olha lá, está chamando data. Então, no caso é ID, salvei F5, agora ele está chamando certo, ó, ID 1, ID 2. Vamos ver quem que é esse cara, ó. Então, ele chama a função delete, que é um JavaScript, está lá em cima. Control, notícias controller. Vamos ver se tem esse arquivo. Control, não tenho aqui notícias controller. Vou duplicar meu modelo e renomear. Notícias Controller. Depois eu disponibilizo essa base aqui para vocês, ok? Ela já vem com um padrãozinho assim, ó. Faço um request na ação, ou seja, eu pego ela vindo por get ou post. Inicio transação no meu banco de dados. Isso aqui é para que eu possa reverter caso tenha algum erro, que a gente chama de rollback, ou dar um commit se estiver tudo ok. Assim eu garanto melhor que vai acontecer os passos 100%, vamos dizer assim, ok? E também, quando eu inicio uma transação para alguma requisição, ele fecha para outras, ele espera aquela requisição terminar, o que impede alguns erros de duas pessoas, de repente, fazer um cadastro ao mesmo tempo e tudo mais. Bom, então eu faço aqui, ó, commit 0, tá? Senão ele já iria executar as minhas ações. Start a transação em seguida, crio uma variável aqui chamada error e falo que ela é false, ok? E aí eu pego e faço essa verificação, ó, seleciono a ação, caso seja inserir, nós vamos fazer o código para inserir, caso editar, vamos fazer o código para editar, caso apagar, vamos fazer o de apagar. Então é aqui que nós vamos estar trabalhando agora, fazendo o comando de apagar, porque a página de notícias está chamando notícias controller e passando uma ação apagar, ok? Então, ó, o que vai acontecer? Se a ação for apagar, quando chegar aqui, nós vamos gerar uma variável aqui que vai fazer uma carry, né, uma execução no banco de dados, e vai executar o quê? Vai executar um delete. Então, delete from notícias, onde o ID que está vindo dá um request mesmo, vai ser igual ao ID. Por exemplo, ó, tá vendo que está vindo um ID aqui, ó, na URL? Então eu capturo ele aqui e dou um delete, onde o ID é esse que está vindo, ok? Bom, olha só que interessante aqui a ideia do commit. Eu pego e faço a seguinte verificação. Vou fazer um if. Então, se a minha variável SQL aqui, o meu código, retornar um true, né, ou seja, ela foi executada sem erros, porque ele vai tentar executar isso. Se ele executou, o que a gente pega e faz? Nada, perfeito. Eu não tive um erro, meu erro continua sendo falso. Agora, quando eu coloco a exclamação, eu estou verificando se ela não foi executada. Então, se ela não foi executada, a minha variável error vai ser igual a true, ok? Feito isso, olha só o que acontece. Ele sai do apagar, cai aqui embaixo, ele verifica, minha variável erro é falso? Sim. Então ele vai dar a mensagem transação realizada com sucesso e dá um commit, ele finaliza
a minha transação, tá? A minha execução no banco de dados aqui. E logo em seguida, embaixo, se o meu erro veio falso, ele dá a mensagem de transação realizada, dá um commit e já mostra essa parte de baixo, ó. Ele mostra a seguinte mensagem: redirecionando em poucos segundos. Faça um botãozinho de voltar, ou caso espere, olha só, isso aqui dá um refresh depois de 2 segundos, chamando uma URL, que é a mesma do botão voltar. Então, quando ele clicar em voltar ou esperar, para onde que vai enviar esse cara? Ele vai ter que voltar, olha só, para essa página. Então é só eu copiar aqui, ó, o URL, vai ser esse cara, tá? Então, perfeito. Ele vai chamar aqui, passar uma ação chamada apagar. O switch vai iniciar a transação, o switch vai ver quem está lá dentro, é apagar. Então ele vai fazer esse bloco de código. O que ele faz? Deleta de notícias, onde o ID é o que eu estou passando. Se foi executado, perfeito, senão ele vai dar um true dentro de error. Chega aqui embaixo, é falso? É. Transação realizada, comita, né? Ele realmente executa isso e dá a mensagem de redirecionamento. Vamos testar. Tenho aqui, ó, vou dar até um F5 por garantia, apesar de que não precisa. Vou apagar esse cara, ó, excluir. Deseja realmente apagar? Esse é o script sendo executado lá em cima. Ok. Aí ele chamou a minha controller, só que ele deu um erro, né? Ele fala que é depreciado eu utilizar MySQL Query. A mesma história que tinha acontecido lá atrás. Se bem que aqui, ó, visualizando, faltou uma coisa, né? Eu não incluí quem? A minha conexão. Então, ó, vamos fazer isso bem aqui em cima. Depois que eu pegar a ação. Vou dar um include aqui. Olha só, um detalhe, pessoal, ó, eu estou dentro de control, a conexão está aqui na raiz, ou seja, um nível acima. Para eu voltar um nível, eu tenho que pôr ponto, barra, conexão.php. Vamos tentar excluir novamente. Ah, ele falou que não encontrou a conexão. Faz sentido. Porque quando eu clico em excluir, na verdade eu insiro essa página aqui dentro da minha index. Ok? Então ele vai pegar o mesmo nível em que a index está. Ah, no caso ela está aqui fora. Ó. Da index para conexão, eu não preciso subir esse nível. Vacilei aqui, hein? Ó, atualizando. Vamos executar novamente. Deseja apagar? Ok. Transação realizada com sucesso. Poderia clicar em voltar ou ele já me redireciona. Ok? Bom, fechamos isso, pessoal. Vou aproveitar, tem bastante tempo de vídeo ainda. Vamos fazer o alterar. Ele é rapidinho. Não é rapidinho. Para o nosso alterar funcional, eu preciso do inserir primeiro. Então, eu vou lá para o inserir. Ó. Quando eu clicar aqui, ele chama uma página de cadastro. Dá para ver ali embaixo. Né? Se eu clicar, tenho cadastrar aqui. No caso, esse é um modelo padrão que eu já tenho. Vamos alterar ele. Eu vou abrir aqui o arquivo lá dentro de View, Notícia, Cadastre. Bom, no caso aqui, a gente não vamos trabalhar com máscara já. Vou falar cadastrar notícia. Quais são os campos que eu tenho que cadastrar? Vou lá no banco de dados para ter certeza desses campos. Então, ó, aqui em site, né, nossa tabela, notícias, vou cadastrar ID, título, descrição e data. Ok. Então, ó, primeira coisa, o meu form tem uma action. Quem que ele vai chamar quando eu clicar no botão cadastra? Não é escolas. Ele vai chamar a página de controller notícias. Qual é o método? O método post. Ele vai passar os dados escondidos pelo formulário. Quais vão ser os campos de notícia? O ID não precisa porque ele está com um autoincremento, vai ser cadastrado sozinho. Então vai ser o título, vai ter um campo do tipo texto para a pessoa digitar, título, ok? Vou colocar aqui o ID e o name igual. Aqui é o tamanho do campo, vou deixar ele grandão.
Ok, mais descrição e data. Ok. Eu só vou alterar aqui a ordem. Vou colocar a data primeiro. Não vou deixar tão grande. Vou deixar assim, ok, large. E a descrição da notícia vai ser o próximo campo. Só que eu não vou utilizar campo do tipo text, ok? Vamos fazer um text area. Ele é aquele campo que tem mais espaço para poder digitar. Então, olha só, um text area. Vou dar um name para ele. Descrição. Não vou dar id porque a gente não vai usar. Para finalizar o campo text area. Isso, perfeito. Bom, são só esses três, não preciso de mais, ok? Vou apagar aqui estado. Vou apagar tudo isso aqui e vou deixar só os botões aqui embaixo. Botãozinho de cadastrar, um botão de cancela, que ele pega o histórico do navegador e volta uma opção. Ok? Olha só, se eu for lá testar, vou voltar aqui, ó, clico em inserir, cadastrar notícia, título, data, descrição. Ah, a descrição ficou pequena. Então, vamos jogar uma altura também, um weight. Vamos por aqui 100 pixels. Ok. Bom, e depois, se vocês quiserem alterar, tá? É só trocar o width e o weight aqui, que ele já vai permitir um texto. A data, vamos trabalhar por enquanto nesse padrão, ok? Depois eu mostro para vocês como a gente pode estar invertendo. E um título teste. Bom, clicando aqui, pessoal, ele vai chamar notícias controller. Ele deu mensagem de transação realizada, mas ele não cadastrou, na verdade, tá? Porque a gente não tem esse trecho de código ainda aqui na... Vou até fechar aqui porque essa página a gente já finalizou, ok? A gente não tem em notícias controller o trecho de inserir ainda. Bom, um jeito bem simples de fazer isso aqui é a gente criar uma variável para cada campo que está vindo. Então, por exemplo, eu tenho título, vou coletar ele por request. Poderia fazer assim também, tá? Tá vindo post, mas o request ele pega tanto da URL quanto do formulário. O problema é que você não vai saber como que está vindo, tá? Perdão, você sabe porque você setou no formulário. Agora, aqui, olhando no código, você não consegue filtrar. Ah, esse é for post, esse é get e tudo mais. Bom, então vou dar um request aqui no título. Quem que é esse título? Ele é exatamente, pessoal, sacanagem, eu fechei o cara. Vamos lá. Ele é exatamente o name do input aqui, ó, daquela caixinha de texto para digitar. Então, se está escrito assim em minúsculo, tem que ser desse jeito. Título desse jeito, ok? Deixa só eu copiar isso daqui. Tenho a data e a descrição. Data aqui, descrição. Vamos conferir. Título, data, descrição no meu text area. Ok, coletei os três dados. O que eu faço agora? Faço uma variável que vai inserir receber minha carry, né? Minha string de execução no banco de dados. O que ela vai fazer? Ó, insert into. Aqui tanto faz se for maiúsculo ou minúsculo, ok? Por padrão, o pessoal gosta de usar comandos SQL em maiúsculo. Mas enfim, ó, então insira dentro de notícias. Quais campos? Título. Vou passar o ID também. ID, título, data. Primeiro lá no nosso banco é descrição, depois a data. Olha só, aqui tem que ser exatamente a ordem que a gente criou.
Então, ó, ID, título, descrição e data. ID, título, descrição e data. Em que ele vai inserir? Os valores que eu tenho ali em cima. O jeito mais correto seria eu concatenar todos os campos, ok? Mas eu vou fazer direto assim que também funciona. Então aqui no primeiro, quem vai, vou passar null, que não é nenhum valor, tá? Porque o ID lá é autoincremento. Variável título, variável descrição e a minha variável data, que é o meu último campo, seguindo a ordem, ó, descrição, data. Ok. Agora eu verifico se isso foi executado. Faço um if SQL. Então, mesmo esquema de antes. Vou verificar se não foi executado. Eu pego minha mensagem de error e troco para true. Se foi executado, para mim não vai fazer diferença. Ele vai chegar aqui embaixo, o erro continua como false, ele dá um commit e executa. Ok? Bom, terminamos aqui, ele dá um break, finaliza o inserir. Parece que está tudo ok. Conexão sendo criada lá em cima. Certinho, vamos testar. Pedir para inserir. Título, teste. Uma data aqui de teste. Cadastrar. Inesperado if. Na linha 18 do meu notícias controller. Linha 18. Provavelmente faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Ok? Até dar uma quebra de linha assim. O pessoal ver aí no vídeo como fica, tanto faz uma linha só ou eu ir quebrando aqui dentro, porque o que delimita o final é esse ponto e vírgula no caso dessa string aqui, tá? Dessa variável. Vamos lá testar novamente. Vou voltar, vou dar um cadastrar. Transação realizada com sucesso. Ele cadastrou lá, o teste está ok. Vamos supor que eu digitei errado o nome da minha tabela. Então vou lá pedir para cadastrar. Erro na transação. A gente ainda não está coletando o erro, não está vendo o que é, mas eu vou mostrar isso para vocês. Olha lá, ele não cadastrou, ok? Suponhamos que eu quisesse ver esse erro. Eu posso fazer assim aqui também, ó. Dá um die. Ou melhor, vamos utilizar a nossa estrutura. Aqui em cima deu problema, ele dá um erro na transação. Eu vou fazer mais uma mensagem aqui, ó. Erro, 2 pontos. Pedir para ele dar uma quebra de linha. MySQL error. Então, vou pedir para ele cadastrar direto. Erro na transação. Erro. Ele está dando redirect, né, de 2 segundos. Que a gente pega e faz um teste. Ó, remove essa linha. Só para ver o que vai acontecer. Quando eu mando cadastrar, ó, erro na transação. Erro. A tabela do banco de dados site notícia não existe. Se eu for verificar, dentro de site existe notícias e não notícia. Ok? Então eu sei que aqui, ó, no meu insert notícia está errado. Faltou um S. Tá? Vamos voltar aqui o botãozinho voltar e o redirect, ok? Não quero ter que apagar. Muda aqui, coloca 10 segundos, que pelo menos dá para você ler a mensagem de erro. Ok? Bom, se eu mandar assim vazio, como não tem validação realizado, ele vai fazer um cadastro vazio. A gente pode estar apagando aí. Ok? Bom, pessoal, já deu 20 minutos aí. Mostrei para vocês o excluir, inserir registro e como cheguei até aqui, certo? Os próximos vídeos eu vou fazer um visualizar e um alterar, tá? Se quiserem otimizar esse espaço aqui também, sugiro que façam assim, ó, vai lá no
arquivo noticia.php, ó, notícia. Vocês tiram a mensagem ao visualizar daqui. Se testar, olha lá. Se passar o mouse em cima, ó, ele já mostra o que cada ícone faz, tá? Aí depende do nível de acessibilidade, usabilidade que você vai estar querendo, tá? Mais usabilidade do que acessibilidade. Bom, é isso. Obrigado por enquanto, até a próxima.